os canhotos. Como viver para além da escravidão, condensada no desejo insaciável de sexo, comida e segurança. Pois seus problemas se acabaram. Sejam muito bem-vindos ao programa Por Que Me Importar? Nele, propomos sempre apresentar uma obra de arte como forma de conectar aos questionamentos da nossa atualidade. Para tanto, lembramos que o nosso programa ele está dividido em 3 partes. Na primeira parte, buscaremos discutir o contexto político, social e econômico da época na qual a obra foi concebida. Na segunda parte, buscaremos sucintamente analisar os aspectos artísticos propriamente ditos da obra, que hoje é Composição 7 de Vasily Kandinsky. Por fim, buscaremos na terceira parte discutir e responder para você a pergunta que nos foi encaminhada pelo e-mail canhotosbrasil@gmail.com. Lembrando que Canhotos Brasil, tudo junto. Sem mais delongas, vamos lá! Se tudo que é óbvio é capaz de nos deixar cego, podemos comparar isso ao efeito paralisante no cérebro da maioria das pessoas quando enfrentam uma obra de arte. Sempre quando esperam passivamente que elas possam mostrar-lhes alguma coisa. Por isso, o artista russo Vasily Kandinsky entendia que as artes não poderiam apenas imitar ou tentar representar objetos físicos como as paisagens, as casas ou animais. Na verdade, para os artistas abstratos, é o espectador que deve ter a postura ativa de criar suas próprias imagens de mundo, quando estiverem diante de uma obra de arte que não imita nada que eles tenham conhecimento. Assim, sujeito, quando você vê uns rabiscos ou uns quadrados aparentemente aleatórios e você pensar que até um bebezinho poderia fazer, lembre-se que você está desconsiderando a composição, a fluidez e a forma de situações que possuem conexão direta conosco, ainda que não saibamos o motivo. Na verdade, o mistério da arte abstrata está na sua busca em confundir positivamente o nosso mal acostumado e racional cérebro. Sempre quando acreditamos que uma pintura ou mesmo uma escultura precisam necessariamente contar uma história que caiba dentro do nosso cercadinho cerebral. A eliminação de elementos visuais das pinturas do início do século XX foi resultado direto de uma era pós-fotográfica. Isso porque, com a chegada da câmera, o artista se libertou daquela obrigação de ter que fazer fidedignamente um retrato de forma pintada para que ele tenha o seu feijão com arroz, o sustento do dia a dia, o leitinho das crianças, passando na verdade a expor as verdades escondidas da vida, aquele cantinho que ninguém quer mexer. Pense em uma música desacompanhada da voz, só no instrumental, Hermetão Pascoal. Ela faz com que o ouvinte fique livre para imaginar situações que necessariamente não estariam se fosse com a voz. O mesmo paralelo podemos fazer com a pintura quando ela estiver desacompanhada dos elementos visuais figurativos. Para Richard Wagner, o casamento entre a música e as artes visuais seria uma obra total de arte, que os alemães denominam como Gesamtkunstwerk. Ela teria por objetivo a concepção de uma entidade criativa sublime, com o poder de transformar vidas, bem como dar uma contribuição significativa à formação de uma sociedade. Entenderam agora por que Adolf Hitler gostava tanto de Richard Wagner, a ponto de ter começado sua vida profissional como artista plástico? A vida tinha que ser algo para além do que Arthur Schopenhauer havia criticado como sendo a escravidão da vontade humana.
Na medida em que somos aprisionados com os nossos desejos básicos e insaciáveis de sexo, comida e segurança. Assim, ao assistir à ópera Lohengrin de Richard Wagner no Teatro Bolshoi em Moscou, que um jovem e pacato professor de direito, como este que vos falo, ficou intrigado ao se defrontar com o mesmo pensamento. Tratava-se de nada menos do que Vassily Kandinsky, que ao visitar uma mostra impressionista que passava por Moscou em 1896, se viu diante de pinturas que ficaram impressas indelevelmente na sua memória. Daí, meus amigos, o cara chutou o pau da barraca. Renunciou ao cargo de professor de direito que tinha na Universidade de Moscou, mudou-se para Munique, na Alemanha, e matriculou-se imediatamente no curso de Belas Artes. Não demorou muito, meus amigos, para que o ex-professor de direito logo se integrasse à vanguarda artística alemã e em 1911 criasse o seu próprio coletivo multidisciplinar chamado o Cavaleiro Azul, Der Blaue Reiter. Desde então, passou a voar baixo, igual ao Mark Marques da MotoGP, ó, apresentando telas imensas como em uma sinfonia, e sem deixar nenhuma pista visual para o espectador, exigindo-se desse um confronto consigo mesmo, como veremos a seguir. A obra Composição 7, de 1913, portanto, um ano antes da Primeira Guerra Mundial, é considerada como o ciclo do anel, pois foi concebida por Kandinsky no alto da épica série Composições e de sua própria carreira. Com seus 2 por 3 metros, foi uma das maiores pinturas e a culminação triunfante de anos de estudo, esboços preparatórios e investigação artística. Agora Kandinsky sabia que a abstração era o ingrediente mágico quando se tratava de fazer uma pintura comparável a uma sinfonia. O artista colocou um círculo preto mal formado no meio da pintura, um olho no centro de sua tempestade psicodélica. Em torno dele, cores explodem como fogos de artifício, correndo ao léu em todas as direções. O lado esquerdo da pintura é o mais caótico e frenético. Linhas curvas, multicoloridas, marcam a superfície e manchas pretas e de um vermelho carregado sugerem feridas infligidas e recebidas. O lado direito parece mais calmo, com áreas maiores que tinha, fundindo-se de maneira mais harmoniosa. Mas quando o olho viaja para a borda da pintura, a escuridão desde o meio há um aumento angustiante de verdes, pretos e cinzas. A nossa inclinação natural de tentar decodificar a imagem é frustrada pela inabalável recusa de Kandinsky a fornecer qualquer dica, qualquer pista identificável de temas que conhecemos pelo cérebro, o que torna o estudo da tela ao mesmo tempo arrebatador e exaustivo. Notavelmente, ele alcança o efeito desejado. Começamos a ouvir a pintura, a colocar sons em suas pinceladas. Cores se entrechocam como símbolos. As linhas amarelas dentadas soam os sons ruidosos de uma trombeta. O centro negro evoca o intenso queixume produzido pela fileira de violinos. Um grande contrabaixo zumbe no fundo. Depois, no centro da parte inferior da pintura, vê-se uma fina linha preta exposta e solitária. Isso, com certeza, é o maestro, a pessoa encarregada de introduzir ordem ao caos. Uau! Realmente divino. Estou de queixo caído.
Para finalizar, vamos buscar responder aquela pergunta que você nos enviou. Vamos lá! Cláudio Marcos de Figueiredo, de Rio Branco, no Acre, encaminhou para nós a seguinte pergunta: por que me importar com a arte abstrata? Seria ela substituta da religião? Cara, agradeço demais a sua participação e desde já aproveito para mandar um grande abraço para os nossos espectadores aí no estado do Acre. Conceitualmente, religião tem um significado de religar, conectar as pessoas para além do sentido ou da vocação racional delas. Ou seja, é uma atividade de fé. Apesar de chamar Abraão, eu não sou profeta. Portanto, fiquemos por aqui com a religião. Isso é só para comparar o porquê que a arte abstrata não pode ser levada tão a sério e muito menos ser considerada como uma substituta funcional da religião, no sentido de buscar responder à crítica de Schopenhauer sobre o insaciável desejo humano de sexo, comida e segurança. A tentativa da arte abstrata é de ser apenas um outro meio, ainda que precário e fugaz, de conectar o espectador à condição de sujeito ativo, diante da condição de escravidão por imagens que preguiçosamente tem acostumado o seu infinito cérebro. Isso fica ainda mais crítico se pensarmos que estamos em pleno século XXI, diante de possibilidades infinitas de emancipação e inovação com instrumentos como, por exemplo, a internet. No entanto, continuamos a alimentar o lobo escravizador, com o sexo sem felicidade e compromisso, da comida sem degustação e da segurança sem qualquer garantia. De modo que a nossa mente tem ficado presa às limitações da nossa própria ignorância e egoísmo. Em resumo, canhotos, para transformar a vida, bem como dar uma contribuição significativa à sociedade, precisamos enxergar para além do que os olhos possam ver. Desse modo, meus amigos, finalizamos mais um programa. Não sem antes lembrar que você pode fazer sugestões, criticar, complementar nossas abordagens pelo nosso e-mail ou os nossos canais no YouTube e no Facebook. Até a próxima, meus amigos. Saudações, canhotos!